Olá, paz e Senhor aos irmãos, bem-vindos, bem-vindas, boa noite. Se você estiver acompanhando ao vivo aqui com a gente, essa transmissão da nossa leitura bíblica, quero te convidar para compartilhar nesse momento, esse momento especial de leitura bíblica. Eu sei que, só confirmar aqui o som. Legal, que para mim o som tá ok. Eu sei que os irmãos estavam esperando aqui o evangelista Lucas para realizar a leitura bíblica. Contudo, o irmão Lucas teve um probleminha de saúde, mas está tudo bem com ele, né? É um desconforto estomacal que ele está. E por isso não pôde realizar a leitura como de costume, que seria na parte da manhã. E aí ele pediu para que a gente pudesse dar continuidade para não parar o propósito, não parar o projeto. E a gente vai fazer a leitura do livro que ele tinha se proposto a ler, que é o livro de Êxodo, é o segundo livro ali da Bíblia, no Antigo Testamento. Então eu convido a você nessa noite para abrir a sua Bíblia lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, o capítulo 1 e o capítulo 2 são os quais nós vamos fazer a leitura nesse momento. Eu estou utilizando hoje a câmera do celular, porque eu também estou gravando aula online no serviço e a câmera não trouxe a minha câmera para cá, para mostrar a tela para os irmãos e aquela outra parte. Então a gente volta a gravar com o celular. Porém, o que é o importante de tudo isso é a leitura bíblica. Eu sei que as outras coisas são facilidades para todos nós, mas o que importa, na verdade, para a gente é a leitura bíblica. Por isso eu quero convidar os irmãos para nós orarmos e fazermos a leitura nessa noite, tá bom? Senhor Deus, nós agradecemos por esse momento, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez para fazermos a leitura da sua palavra. Pai, hoje nós vamos adentrar no livro de Êxodo, e nós pedimos ao Senhor nessa noite que nos oriente, nos guie, em o nome do Senhor Jesus. Abençoa os meus irmãos que vão acompanhar essa leitura também ao vivo, aqueles que posteriormente também irão acompanhar. Em o nome de Jesus nós agradecemos, Pai. Amém. Pai, Senhor Maleca, bem-vindo também aí. Que bom, a irmã está participando com a gente, que legal. A gente vai fazer a leitura do livro de Êxodo. Então acompanhe na sua Bíblia, abra a sua Bíblia aí na sua casa, capítulo 1 de Êxodo. Êxodo, como os irmãos sabem, o segundo livro da Bíblia, em Gênesis, posteriormente vem o livro de Êxodo, né? O livro de Êxodo, no capítulo 1, no verso 1, se você acompanhar, ele fala: estes, pois, são estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, né? A palavra êxodo, irmãos, a palavra êxodo significa a saída, a saída. É claro que lá no hebraico, na Bíblia hebraica, o livro de Êxodo ele não tem o nome Êxodo, tampouco o nome A Saída. Ele leva o nome, assim como os outros livros, ele leva o nome dos iniciais, dos primeiros versos ali, das primeiras palavras. No caso do livro Êxodo, ele leva o nome de Shemot. Então, o Gênesis é Bereshit, né, no início, e o livro de Êxodo é Shemot, que é estes são os nomes, né? Então, para iniciar. Mas a palavra êxodo é a saída, é quando o povo de Deus, o povo de Israel, ele sai do Egito em direção à terra prometida, tá bom? Então nós vamos começar essa leitura, acompanhe conosco então, capítulo 1 de Êxodo, verso 1. Tomar um cafezinho pelando, quentinho, quentinho, quentinho. Maravilhoso. Diz assim o verso 1, capítulo 1 de Êxodo. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó. Isso é o final do livro de Gênesis, quando o povo de Israel vai lá para o Egito com Jacó. Os irmãos bem se lembram da história de José. Olha o Fábio, quanto tempo que eu não tenho a honra da sua presença aqui ao vivo, que legal.
Prazer, viu, ter você aqui com a gente, né, acompanhando essa leitura. Tá lá no Rio Grande do Sul, Caxias, que maravilha, Fábio. É, eu espero que não esteja tão frio aí para você aí no Rio Grande, tá? Boa viagem, Deus abençoe você aí. Aqui, então, a história do José, o José que foi vendido pelos seus irmãos e acabou parando lá, né, através dos ismaelitas, sendo vendido lá, lá no Egito. E lá no Egito ele se torna o segundo maior, né, lá o governador do Egito, e é muito honrado. Então José ele traz grandes melhorias para o Egito, ele através das interpretações dos seus sonhos, ele consegue fazer com que o faraó é o termo como se fosse o rei, né, o imperador do Egito, ele pudesse fazer guardar os mantimentos porque por um período de escassez que viria. Então o Egito ainda se torna uma potência mundial através da ajuda também do José, o José do Egito, ou José do Agito. Então, estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa. Rubem, né, da ordem, né, dos mais velhos, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, verso 3. Verso 4, Dan e Naphtali, Gad e Aser. Todas as almas, pois, que procederam dos lombos de Jacó, né, ou seja, todos os descendentes de Jacó, eles foram 70 pessoas, 70 almas. José, porém, já se encontrava no Egito, né? Se os irmãos forem pegar os últimos capítulos de Gênesis, vão lembrar da história. Pois os irmãos, quando tiverem oportunidade, leiam também. José já se encontrava no Egito. Ora, morreram José, né? No verso 6, né? Faleceu José e todos os seus irmãos. Ou seja, a descendência de Jacó, os filhos de Jacó, todos faleceram, né? Todos faleceram. E toda aquela geração, qual geração? Aquela geração que acompanhou Jacó. Os irmãos se lembram que Jacó e Israel são a mesma pessoa. Né? Jacó só era o nome antigo, Israel posteriormente foi o nome que o Senhor deu para Jacó. Então, quando Jacó vai para o Egito, né, eles fogem da fome que eles viviam na localidade onde eles estavam, eles vão para o Egito em busca de uma condição melhor de vida. Jacó leva com ele mais 70 pessoas, fora o José, que já estava no Egito com a sua família. José já tinha uma família constituída no Egito, ok? E aí eles vão para aquela região. E o Egito, irmãos, para a gente entender hoje, né? O Egito seria uns Estados Unidos hoje da época. Já uma China, né? Porque a China também hoje é uma potência mundial. Então o Egito seria uma megalópolis, uma cidade, um país dominante, com tecnologia, com filosofia, com ciência, com astrologia desenvolvido. Assim era o Egito. Assim era o Egito. Era uma grande potência mundial, porque ele estava ali na região do próximo ao Rio Nilo, então um eixo muito fértil para a agricultura, para o desenvolvimento humano. O Egito era uma grande civilização, já naquele período lá atrás, cerca de 1400 anos antes de Cristo. E aqui no verso 7, os israelitas, porém, eram férteis, ou seja, os filhos de Israel frutificavam, aumentaram muito. A família dos israelitas que viviam lá no Egito era muito fértil, ou seja, as mulheres engravidavam, elas tinham os filhos, né? O povo israelita no Egito, vivendo no Egito, se multiplicou de uma grande maneira. O verso 7 deixa claro isso, eles tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Né? A terra do Egito se encheu do povo de Israel. Havia mais israelitas do que os próprios egípcios. E aí isso trouxe uma grande preocupação para o faraó. No verso 8 ele diz, então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Que eu quero fazer uma pausa para os irmãos compreenderem. José, um homem de respeito, um segundo no comando do Egito, segundo maior homem do Egito, abaixo de Faraó. Ali um homem muito respeitado, trouxe muitos benefícios ali pro povo egípcio.
Oi, aqui nós temos a honra de ter a coparticipação da Teodora, que acaba de adentrar ao... Aqui. Vai lá com a irmã, vai lá com a Sophie. Tranca aí pra mim, só, por favor. Aqui é a participação da Teodora também. Então, voltando. José era um homem muito respeitado. Porém, quando o faraó falece, né, vão trocando os imperadores lá, o faraó do Egito, sobe ao trono um outro faraó que não conhecia sobre os feitos de José. E o que é importante aqui, irmãos, é que às vezes nós deixamos de testemunhar daqueles que nos antecederam, sabe? Aqueles que foram importantes nas nossas vidas, nós deixamos de transmitir às gerações vindouras acerca daqueles homens. Eu estou falando aqui, por exemplo, do meu pai, da minha mãe, do meu sogro, da minha sogra. Eu tenho que perpetuar o legado que eles construíram, aquilo que eles foram e representaram, não como objetos de idolatria, mas como objetos de respeito. Então, os meus filhos, os netos, né, e os bisnetos dos meus antepassados, eles têm que conhecer quem foram meu pai, quem foi meu sogro, quem foi minha sogra, quem foi minha mãe, foram essas pessoas que nos estruturaram, que nos transmitiram ensinamentos. Os meus filhos, eles têm que conhecer, e eles têm que valorizar, e eles têm que transmitir para os filhos deles também os benefícios que ocorreram. Em todas as famílias há defeitos e há virtudes. Nós temos que saber transmitir as virtudes dos nossos familiares para os nossos sucessores, para os nossos filhos, para que não chegue o momento que aconteça, por exemplo, de um faraó que subiu ao trono e nada sabia sobre José, que não conhecera José, que não entendia a importância que José tinha para o povo do Egito. E o que aconteceu? Ele disse ao povo no verso 9, vejam, o povo israelita agora é numeroso e mais forte que nós. Temos de agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos, para que, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Então, a preocupação do faraó com a crescente do povo do povo israelita era que eles se unissem força com alguns inimigos dos egípcios e aí por diante pudessem fazer catástrofes e prejudicar o Egito. Daí, qual que é a brilhante ideia do faraó, a maligna ideia do faraó? Ele falou assim, vamos estabelecer então, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, e puseram sobre eles maiorais de tributos, para afligirem com suas cargas, porque edificaram a faraó cidades armazéns em Pitom e Ramsés. Então, os hebreus, os israelitas, as descendências de Israel, eles foram incumbidos de construir cidades que fossem cidades de armazenamento para os egípcios. E isso a custo de muito trabalho, de muito esforço físico, de autoridade sobre eles ali, é como quase uma situação de escravidão, né? Quase uma situação de escravidão. Por isso os egípcios passaram a ter... aqui, quer ver? Mas porque edificaram a faraó cidades armazéns, Pitom e Ramsés. Verso 12. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Ou seja, quanto o faraó estava escravizando os israelitas e forçando os trabalhos neles ali, mais eles se multiplicavam, né? Mais eles se multiplicavam. Ou seja, eles recebiam lá no lombo chicotada, é uma situação de escravidão, mas quando eles chegavam em casa, eles eram férteis nas dificuldades, né? Nas dificuldades ainda eles geravam frutos. Por isso, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel, ou seja, os egípcios passaram a temer os israelitas, porque, olha, da maneira que a gente está fazendo, está sendo pior. O tiro saiu pela culatra, né? A gente tentou forçá-los mais no trabalho, mas quanto mais nós força eles aqui, mais filhos esse cara tem. Puxa vida, que história é essa, né?
E os sujeitaram, né, os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza e os sujeitaram a uma cruel escravidão. Tá bom? Verso 14. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. Verso 14. Então eles estavam sujeitos a essas dificuldades, ficou mais dificultoso o trabalho, né? Ficou mais dificultoso todas as tarefas. Verso 15. E o rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus. Quem eram as parteiras? Eram as mulheres que eram incumbidas a ajudar as mulheres grávidas a darem à luz. O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus que se chamavam, uma se chamava Sifrá e a outra Puá. Né? São o nome das parteiras ali. Quando o faraó falou assim, ó, quando vocês ajudarem as hebreias, ou seja, as mulheres israelitas, a darem à luz, verifiquem se é menino. Se tiver nascendo um menininho ali, sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão, com todo o carinho que vocês têm, com todo o amor que vocês têm, vocês vão matar aquela criança. É aquela expressão de matar no ninho, matar ali. Você viu que nasceu. Óbvio, não havia ultrassom naquele período, então não dava para saber se era menino ou menina. Aí só saberia quando nascesse a criança. Nasceu a criança, viu lá, é menininho. Vocês vão matar essa criança. Por quê? Matando os meninos, não vão crescer, não vão fazer mais filhos e vão controlar a natalidade. Vamos controlar o povo de Israel. Se for uma menina, pode deixar a menina crescer, que as meninas servem para a gente como escravas. Escravas de todas as maneiras, como escravas da casa, escravas sexuais, escravas para ficar lá com a princesa. A gente dá um jeito com as meninas. Mas os meninos, pode matar, tá bom? Todavia, verso 17, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então as parteiras, mesmo sendo ordenadas por Faraó a cometerem o assassinato das crianças, né, o infanticídio. O infanticídio é o assassinato de criancinhas, né? Não é o aborto. O aborto é enquanto a criança ainda não nasceu. O infanticídio é quando a criança já nasce, já veio à luz e você acaba com a vida dela, né? Uma palavra bonita também que vem do infanticídio, né, do infante, é a infantaria. Infantaria que muitos, né, por exemplo, o exército francês usava muito, recrutava crianças, né, infantis, para colocar na linha de frente das batalhas. E aí fazer com que eles fossem os primeiros a morrer e acabasse a munição do exército contrário, né? Eram saídas maravilhosas que os povos tinham, né? Por isso chama-se infantaria. Bom, mas voltando aqui, os infantes, né, o infanticídio que ocorria, que o faraó queria que ocorresse, as parteiras, a palavra de Deus fala no capítulo 1 de Êxodo, no verso 17, que elas temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito, às ordens do faraó. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou. O rei do Egito fez uma CPI, Comissão Parlamentar de Investigação. Foi uma CPI, né? A gente está acompanhando uma CPIs por aí que está entornando cardo aí, hein? Está entornando cardo. E o faraó convocou as mulheres lá e falou assim, as mulheres hebreias responderam, né? Por quê? Por que vocês deixaram viver os meninos? Por que vocês fazem isso, né? Então o rei, verso 18, então o rei do Egito convocou as parteiras e ele perguntou, por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos, né? Deixando os meninos com vidas? E as parteiras responderam assim, faraó, é que as mulheres hebreias, elas não são como as egípcias, porque são vivas, né? Elas são cheias de vigor e dão à luz antes da gente chegar. Você acredita, faraó? Que a hora que nós chega lá, as mulheres já deram à luz, já estão cuidando dos filhos dela? Aí não tem mais como matar, faraó. Aí é difícil pra gente, né? Aqui cabe uma pausa, irmãos. É óbvio que o que essas parteiras aqui, elas fizeram, elas... Vamos falar um nome mais assim... Como que eu poderia falar um nome bonito para não falar que elas mentiram? Elas omitiram,
essa informação do faraó, que elas eram tementes a Deus e não matavam as crianças. Aí elas vieram e falaram para o faraó, olha, é que a gente chega atrasado e elas são muito vigorosas, então elas dão a luz sozinhas, nem precisa da gente. A gente nem precisa forçar as barrigas dela lá em cima, sabe? Não precisa fazer corte, não precisa fazer parto a ferro, não precisa nada disso. Nós chega lá e já estão dando a luz. Você acredita, faraó? Né? Você acredita? Isso é uma demonstração para a gente, irmãos, que às vezes há momentos nas nossas vidas em que a maldade do ser humano, ela se torna tão grande. No caso, como se tornou a maldade, subiu o coração do faraó, que mesmo ele sendo uma autoridade suprema e dando uma ordem direta para aquelas parteiras, elas preferiram obedecer a Deus. E isso nós vamos ouvir lá na frente, no livro de Atos dos Apóstolos, quando o irmão João, o irmão Pedro falavam assim, olha, melhor obedecer a Deus do que os homens. Em determinadas situações, nós devemos escolher um lado para a gente ficar. Em determinadas situações, nós precisamos escolher um lado. Tá? O verso 20, né, como que Deus agiu com essas parteiras? Porque elas fizeram esse ato de desobediência ao faraó. Né? Como que o Senhor agiu com essas parteiras? Deus foi bondoso com as parteiras. Portanto, Deus fez bem as parteiras, verso 20. E o povo ia se tornando cada vez mais numeroso, cada vez mais forte. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas, né? Ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Então, as parteiras, elas vieram a fazer também, a ter vida no meio do povo de Israel. Elas vieram a ter família, elas vieram a estar estabelecidas com casas, se tornaram mulheres virtuosas naquela situação. Verso 22, por isso o faraó ordenou a todo o seu povo, lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Então quer dizer, não deu certo com as parteiras? Mas vamos dar um jeito nesse negócio. Nós vamos dar um jeito com esse negócio. Nós vamos matar. Vamos lançar essas crianças no Nilo. Vamos lançar essas crianças aí. Tá? Vamos lançar essas crianças no Nilo, os meninos. Não se preocupa não, as parteiras deram jeito, vai dar o nosso jeito, Os irmãos se lembram que aconteceu isso no tempo de Jesus também, da inquirição lá do rei Herodes, mandou matar as crianças menores de 2 anos, a fio da espada. Quase que há uma repetição da maldade humana, quando querem eliminar. E parece que hoje também não é diferente, irmãos. Parece que hoje também não é diferente. Estão querendo matar as pessoas, né? Estão querendo matar os meninos, estão querendo matar as crianças. Haja vista que no nosso país a população negra e pobre são a que mais morre, né? Parece que essa vontade de matar os meninos, ela nunca deixou de acontecer, né? Essa vontade de fazer com que parece que as crianças não cresçam. Tirar a virtude e a vida das crianças. Parece que várias Isabelas, Henry, né? Henry, o nome do último garoto que foi morto por aquele assassino chamado Jairinho, que era vereador do Rio de Janeiro, né? Henry, se eu não me engano, os irmãos me corrigem se estiver equivocado. Parece que ainda as pessoas ainda têm uma síndrome de faraó de matar as crianças. Parece que ainda há uma síndrome de querer torturar as crianças, de fazer mal para as crianças, de não dar o tratamento a qual Jesus deu, que Jesus falou, deixar vir as minhas criancinhas, porque é delas o reino dos céus, né? É delas o reino dos céus, é dela, das crianças, o reino dos céus. E assim finaliza o capítulo 1 de Êxodo, com a matança das crianças, a matança dos meninos, como forma também de sacrifício, oferecer as crianças como sacrifício ao rio Nilo. Joguem elas no rio Nilo. Joguem lá essas crianças no rio Nilo. Mas esse rio Nilo também sofreria as consequências. Mais para frente a gente vai verificar isso. Capítulo 2, verso 1. E foi um homem da casa
de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E a mulher concebeu e ela deu à luz um filho. E vendo que ele era formoso, um menino bonito. Qual menino não é bonito? Qual neném, qual menina não é bonito para os seus pais? Aquela criança formosa ali. Ela escondeu essa criança por 3 meses. Não permitiu que as pessoas jogassem esse filho dela no rio Nilo. Verso 3, quando já não podia mais esconder, porque o menino está crescendo, o menino tem outras necessidades, o menino está aumentando. Ela pegou um cesto feito de junco. Junco, para aquelas pessoas que já ficaram na beira do rio, é aquela planta que é marrom, tem um cabo assim, né? Parece um... deixa eu lembrar o que pode parecer um junco. Eu não tenho nem como mostrar aqui para os irmãos, mas depois os irmãos pesquisem aí, né, no Google, né? Dá uma googada aí no junco. Ela pegou um cesto feito de junco e vedou com piche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem ali do rio Nilo, né? Aquela criança foi indo lá, na margem do rio Nilo ali, no meio do junco, e a mãe foi se afastando, e é como se preparasse uma arquinha para a criança, né? Betumou para que a água não entrasse ali, colocou o filho dela ali naquele cestinho. A irmãzinha dele, do menino, ela ficou observando de longe para ver o que aconteceria com a criança. Será que essa criança vai acontecer alguma coisa terrível com ela? Ou será que alguém vai ajudar? Será que alguém vai pegar? Não sei. E quem estava ali, banhando-se à margem do rio Nilo, era uma moça. E não era qualquer moça. O verso 5 fala que era a filha do faraó. Ela desceu lá no Nilo para se banhar, para tomar banho. E as empregadas dela, as donzelas dela, verso 5 fala, suas servas andavam pela margem do rio Nilo, e viu o cesto entre os juncos e mandou a sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, ela viu um bebê, verso 6, e abrindo, viu ao menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele. Irmãos, o choro das crianças, elas geram compaixão. O choro das crianças, elas comovem. Uma criança chorou lá no livro de Gênesis e tocou o coração de Deus. Lá no livro de Gênesis fala que Deus ouviu o choro da criança. Quando um bebezinho, um garoto chamado Ismael, não mais um bebezinho, mas um garoto, um menino ainda, chorava. Que a mãe dele tinha se afastado para ver o menino morrer. Porque eles haviam sido expulsos por Abraão. Por uma falha de Abraão, uma falha de Sara, eles haviam sido expulsos. Uma criança que não tinha nada a ver com a história. E mesmo assim, sendo descendência de Abraão, foi expulso. E aí, porque era filho da escrava. Só que o Senhor é Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o Deus que cuida. Até daqueles que nós imaginamos que são marginais. Até daqueles que nós imaginamos que são bastardos. Até daqueles que nós imaginamos que não são filhos de Deus. Que você e eu possamos achar que não são filhos de Deus. Não, é só filho de Deus quem aceitou Jesus. Obviamente, é Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas Jesus morreu não só pelo meu pecado, mas pelo pecado de toda a humanidade. Então eu sinto informar você que Jesus não morreu só pelo meu e pelo seu pecado. Jesus morreu pelo pecado de toda a humanidade. Toda a humanidade. Então, talvez eles não saibam, mas também são filhos de Deus. Ainda não sabem. Ainda não sabem acerca de Jesus. Mas como ouvirão se não há quem pregue, né? E aqui essa criança, ela comove, porque ela chora. E esse menino é dos hebreus. Ela notou que aquele menino era dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, a irmã do Moisés ali, como que assim, pior que é mesmo. Você quer que eu chame uma mulher hebreia que, né, tenha perdido um filho e está na hora de dar amamentar? Você quer que eu chame ela para amamentar a criança? Né? E essa mulher cria esse neném para a senhora? A filha do faraó, verso 8, falou, quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino, né? Ou seja, os planos de Deus de um assassinato que ia correr contra uma criança, ele transforma aquela situação
daquela mãe que deixou o seu filho seguir o caminho do rio Nilo e ele traz aquela criança de novo para sua mãe cuidar. E agora, sob o aval e a tutela da filha de Faraó, que também passara a ser mãe do menino Moisés. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou, e recebeu ainda por isso. Tendo o menino crescido, ela levou a filha do Faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés. Moshe. Eu lembrei do irmão que falava Moshe. Por quê? Porque eu o tirei das águas. Certo dia já, verso 11, o tempo passou e Moisés já criado lá como uma criança, como um jovem da linhagem real de Faraó. Como um jovem criado nas artes, na ciência, na filosofia, em todo o conhecimento egípcio. Mas Moisés sabia de onde ele era. Mas não havia abandonado o Egito, não. Continuou no Egito. E certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus. E descobriu como era pesado o trabalho como realizavam. Ou seja, toda aquela dificuldade que a gente viu no capítulo 1, Moisés não passou, porque Moisés estava no palácio real. Aí Moisés vai lá até os seus irmãos e descobre e atentou-se para as suas cargas. E viu como era pesado o trabalho dos seus irmãos. Ou seja, aquela situação estava distante da vida de Moisés, porque Moisés vivia no palácio real. Moisés, para que a gente possa compreender corretamente o texto de Êxodo, Moisés ele não ficava o tempo todo com a mãe dele. Depois que ele cresceu, ele ficou lá com a filha do faraó, né, como filho, né, da filha do faraó, como neto do faraó. E quando ele se depara como era pesado o trabalho dos seus irmãos hebreus, né, ele se espanta. E ele viu também um egípcio que feria um hebreu, homem dos seus irmãos, que ele considerava como irmão. E ele correu, olhou a um e a outro lado, verso 12, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio que agredia o seu irmão hebreu. Ele matou o egípcio. E matou o egípcio e enterrou ele debaixo da areia ali. Deu cabo à vida daquele homem. Assassinou um homem que estava agredindo. Ele sentiu a dor da sua família, da parte hebreia. E aquela história ficou lá, né? Saiu, tal, sacudiu a poeira, deu a volta por cima, saiu andando como se tivesse nada acontecido. Verso 13, no dia seguinte saiu e viu 2 hebreus discutindo. Aí Moisés começou a se preocupar um pouco mais com a causa hebreia e viu 2 irmãos hebreus discutindo e falou assim, para com isso, gente. Por que você está espancando o seu companheiro? Por que você está espancando o seu patrício, o seu irmão? Por que você está fazendo isso, né? Por que feres até o próximo? Verso 13. Verso 14, o qual disse, quem te pôs a ti por maioral ou juiz sobre nós? Aqueles 2 hebreus brigando, irmãos, quando olharam para Moisés, falaram assim, quem colocou você como nosso juiz? Quem você pensa que é? Só porque você é filhinho da mamãe? Você acha que você vai mandar em nós? Será que nós vamos obedecer o que você está falando? Ou você quer me matar como você matou o egípcio? Você acha que a gente não sabe? Aí, irmãos, deu um estalo na cabeça de Moisés, ele se desesperou. Moisés teve medo e pensou, com certeza, certamente este negócio foi descoberto, né? Com certeza tudo já foi descoberto. Aí ele teve medo. Quando o faraó soube disso, procurou matar a Moisés, mas este, ou seja, Moisés, fugiu da face de Faraó e habitou numa terra chamada terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Moisés, irmãos, por conta daquela sua vida pomposa no palácio, vida real, cidade grande e tal, ele decide, por medo, se retirar e fugir da face de Faraó. E ele vai em direção ao deserto, para uma terra chamada terra de Midian, uma terra distante, uma terra com outros costumes, uma terra agora pequena, pacata, onde as pessoas não pudessem saber nem quem ele era. E lá, havia um sacerdote de Midian. Um sacerdote, obviamente, como ainda não havia instituição de sacerdotes do povo de Deus, né, não fazia parte do povo de Deus, um sacerdote lá de Midian. E esse sacerdote ele tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água para dar de beber ao rebanho de seu pai.
Então vieram os pastores e expulsaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as e deu de beber o rebanho. E voltou elas a Reuel, ou seja, né, ao seu pai, né, ao Reuel, e estes lhe perguntou, por que voltaram tão cedo hoje? E elas responderam, um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao rebanho, né? Então elas reconheceram Moisés como um egípcio. Aí o pai falou assim, onde está ele? Perguntou o pai a elas. Por que o deixaram lá? Convide-no para comer conosco. É um costume muito forte do povo oriental, né, do povo daquela região, é essa hospitalidade, de cuidar. Moisés aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem, verso 21. Este lhe deu por mulher sua filha, chamada Zípora. Ela, casada com Moisés, como estava, deu à luz um menino, a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo, sou imigrante em terra estrangeira. Moisés se viu confortado numa terra estrangeira e sendo cuidado, e assim colocou o nome do primeiro filho dele de Gerson. Muito depois, e aconteceu depois de muitos dias que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel, eles gemiam e clamavam debaixo da escravidão. O povo de Israel estava sofrendo, irmão. O povo de Israel estava numa agonia, num sofrimento. E aí acontece algo maravilhoso. Assim como as crianças que quando choram, comovem os nossos corações, nos enchem de compaixão, para um coração bondoso, para um coração quebrantado. Assim também, quando Deus olha para o seu povo e vê o seu povo gemendo e clamando, o Senhor também não resiste. O Senhor também não resiste. E o seu clamor subiu até Deus. O seu sofrimento, ou seja, o sofrimento do povo de Israel, sofrendo como escravos agora na terra do Egito, sobe a Deus. Ouviu Deus o lamento dele, e viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Ouviu Deus o lamento deles, ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E lembrou-se da aliança que fizera lá atrás com Abraão, com Isaque e com Jacó. Já chegando ao tempo, irmãos, a palavra de Deus fala que tudo tem o seu tempo determinado para todas as coisas. A plenitude dos tempos, o tempo. Chegou o tempo da promessa que o Senhor fez para Abraão. O tempo que o povo de Israel ia peregrinar lá no Egito. E ali agora chegou o tempo. Deus olhou para os israelitas e viu qual era a situação deles. No mesmo momento onde a vida de Moisés tinha virado de perna para o ar, onde ele sai da cidade grande e agora deixa o cetro, deixa roupas reais, deixa a vida da terra do Egito, deixa tudo para trás e vai numa quarentena, morar numa região desértica e habita lá com um sacerdote de Midian, conhece sua esposa naquele local, casa-se, tem o seu primeiro filho, lá agora vivendo uma situação de quarentena. Só que essa quarentena faz com que o Moisés, no capítulo 3, que a gente vai conhecer na sexta-feira, se o Senhor permitir, a gente vai ver aí o Senhor conversando com Moisés de um espinheiro, de um arbusto, de uma sarça que pegava fogo e ela não se consumia, uma sarça ardente, falando, Moisés. E Moisés olha para o lado, quem que é? E é falado assim, eu sou. Como assim? Eu não entendi. Eu sou. Eu não entendi. Eu sou Moisés. Eu sou. E aí a gente vai ver o que acontece nos capítulos seguintes, irmãos. E a gente encerra aqui a nossa transmissão dessa noite da leitura bíblica do capítulo 1 e do capítulo 2 de Êxodo, esperando com que os irmãos possam ter sido abençoados com a palavra e possam seguir com a leitura, tá bom? Deus abençoe os irmãos. Vamos orar para que a gente possa encerrar, colocando a vida também do irmão Lucas, para que ele tenha a sua pronta recuperação das dificuldades e maus que ele tenha passado na sua saúde agora. Orar também pelas pessoas que estão com situação de enfermidade, aqueles também que estão sofrendo
no meio do momento que a gente está passando, delicado que a gente está passando, que a gente possa continuar orando por todos, tá bom? Amado Deus e Pai, que o Senhor possa nessa noite, Pai, abençoar os nossos irmãos, porque nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, pelo seu cuidado. Abençoa, Pai, cada um que tem a oportunidade de estar nessa noite aqui com a gente, nessa live, aqueles que vão ouvir logo mais. Abençoa, Pai, os familiares, aqueles que estão em viagem, aqueles que estão em trabalho, aqueles que estão numa situação de enfermidade nessa hora, Pai, em nome de Jesus. Coloca as suas mãos, Pai, e cura. Pai, é o que nós pedimos ao Senhor, conforme a sua vontade neste momento, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora e redentora do Senhor Jesus, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo possa nesse momento alcançar todos os corações e todos possam dizer amém. Tchau, tchau, irmãos. Fiquem com Deus e até a próxima.